Timidez, não sei. Bom dia, pessoal. Bom dia. Muito bem, o pessoal todo animado, gosto assim. Sejam muito bem-vindos ao nosso mais um dia de palestras e aprendizados para todos. O tema desse mês é Emmanuel e a palestra é Justiça Divina, pela nossa querida amiga Denise. E, primeiramente, Feliz Dia dos Pais, no Brasil, né? Porque vocês são privilegiados e tem 2 Dias dos Pais, quando moram no Canadá, no fair. Feliz Dia dos Pais para todos. E também, hoje, em especial, é aniversário da nossa querida amiga Denise. Então, no final, a gente pode cantar um parabéns para ela, especial. A Verinha vai ler pra gente a mensagem e logo depois o Marcos Diniz vai fazer a nossa oração. Vera, você pode vir aqui? Ai. Tem que pôr isso. Você achou a mensagem pra ela? Em inglês já? Não. A Vera tem que ler devagar, então? É pra você ler devagar, tá? Não. Isso. Ok. Pra ela conseguir traduzir. Bom dia. Oh, somebody's calling. Diante da lei. O espírito consciente, criado através dos milênios, nos domínios inferiores da natureza, chega à condição de humanidade, depois de haver pago os tributos que a evolução lhe reclama. À vista disso, é natural compreendas que o livre-arbítrio estabelece determinada posição para cada alma. Porquanto cada pessoa deve a si mesma a situação em que se coloca. Possuis o que deste, granjearás o que vens dando. Conheces o que aprendestes, saberás o que estudas. Encontraste o que buscavas, acharás o que procuras. Obtiveste o que pediste, alcançarás o que almejas. És hoje o que fizesse contigo ontem. Serás amanhã o que fazes contigo hoje. Chegamos no dia claro da razão, simples e ignorantes, diante do aprimoramento e do progresso, mas com liberdade interior de escolher o próprio caminho. Todos temos, assim, na vontade a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e realizar. O governo do universo é a justiça que define, em toda parte, a responsabilidade de cada um. A glória do universo é a sabedoria, expressando luz nas consciências. O sustento do universo é o trabalho que situa cada inteligência no lugar que lhe compete. A felicidade do universo é o amor na forma do bem de todos. O Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejem, para que se ajustem, por fim, às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende de nós. Sorry. I don't know, take this off. Bom, queridos irmãos, vamos elevar nosso pensamento, vamos acalmar nossos espíritos. E meu Pai, Jesus, nosso Mestre e Guia, por favor, eu lhe suplico, ilumine, inspire a nossa amiga Denise, para que ela possa nos transmitir e receber todos os recursos para que nos ensine, para que nos inspire a continuar na nossa jornada de evolução. Gostaria também de agradecer ao Senhor, meu Pai, a Jesus, nosso Mestre, que nos trouxe até aqui, nesse dia tão bonito, para escutarmos essas lições, tá?
Gostaria também de pedir a todos os anjos da guarda que protegem essa casa, que nos façam escutar, que nos façam enxergar todas essas lições que vão nos ser apresentadas hoje. Muito obrigado, que assim seja. Like this? Ok. Oi. Bom dia. Bom dia a todas. Tá bem a altura? Prende na orelha. Ai, meu Deus. É muito estranho. Tá bem. Não, tá bom. Acho que assim tá bom. Então, bom dia a todas. Bom dia. Um prazer estar aqui hoje, Puxa mais pra baixo. Aí. dividindo esse dia com vocês e podendo estudar e aprender um pouco mais sobre a justiça divina. Quando eu vi que o tema do mês era Emmanuel, e ele tem tantos livros, né? Foram mais de 100 livros que ele escreveu junto com Chico Xavier, então você fica realmente um pouco perdido diante daquela obra. Mas uma das coisas que eu sempre, tanto dos livros que falavam um pouco sobre a vida dele, como do trabalho que ele fazia junto a Chico, todo esse conceito de justiça sempre sendo colocado, a justiça divina, no dia a dia, no acontecer das coisas, no entendimento. E aí eu vou trazer um pouco desse tema para a gente hoje. Então, começar um pouquinho com o conceito de justiça, né? Justiça é a particularidade do que é justo e correto, como respeito à igualdade de todos os cidadãos. Por exemplo, né, etimologicamente, este é um termo que vem do latim, justiça, é um princípio básico que mantém a ordem social através da preservação dos direitos em sua forma legal. A gente sabe que dentro da humanidade sempre existiu esse conceito de justiça. Independente do quão as sociedades foram primitivas, todas elas tentaram estabelecer ali dentro algum conceito de justiça. Começamos com a lei de Talião, olho por olho, dente por dentro, e tivemos o Código de Hammurabi e tantos outros, até chegarmos à nossa legislação atual, né? O nosso sistema judiciário. Hoje em dia, cada país tem a sua própria definição do que são as suas leis. Países como os Estados Unidos, cada estado, às vezes, tem sua própria lei. E a gente tem o Tribunal Internacional, o Tribunal Internacional de Justiça, o Tribunal de Haia, que é regulado pela ONU, e ele resolve os conflitos que são internacionais. Mas por quê? Independente do nosso primitivismo ainda quando encarnado, sempre tivemos esse senso de justiça. E é engraçado que quando eu olho para isso, eu sempre lembro que você sente justiça quando você é injustiçado. Porque é muito difícil você se ver como aquele causando sofrimento alheio. Geralmente você se vê como o injustiçado, aquele que não foi compreendido. Mesmo aquele que para uns é carrasco, ele se sente apenas como não compreendido, como não entendido. Né? E aí o que é que o Espiritismo, como terceira revelação, nos traz? Sem o conhecimento da reencarnação, acreditar nessa justiça divina seria muito complicado, porque sabemos que pessoas nascem em condições completamente diferentes. É muito difícil você julgar um irmão que nasce em condições, às vezes, não só material, mas emocionalmente muito miseráveis. E ali é difícil realmente para ele conseguir superar aqueles desafios. Quando você coloca com outras pessoas que nascem dentro de famílias equilibradas, com condições materiais tranquilas, que não precisam passar por tantas dificuldades. E se você olha como o início da vida na Terra, nesse momento, como ponto de início para todos nós, aonde fica essa justiça? Aonde encontraríamos a justiça? Como brasileiros, muitos aqui têm a oportunidade de ver no Brasil crianças realmente em situações muito miseráveis. E é difícil você olhar para aquela criança que cresce nessas condições e julgar por ela tomar atitudes tão erradas quando cresce. Mas sabemos que o meio ali influencia de uma forma pesada. E como acreditar nessa justiça divina? Né? Essas velhas concepções que já foram desgastadas pelo tempo, elas já não atendem mais às necessidades da razão nem o avanço da ciência. Só com a fé raciocinada e a crença
na nossa reencarnação, na multiplicidade das vidas, a gente consegue ter esse entendimento dentro de nós de que essa justiça divina se faz de forma igualitária dentre todos nós. Todos fomos criados simples e ignorantes. As chances iniciais de todos foram consideradas as mesmas. E há de considerar também que, além de termos expiações referentes a vidas anteriores, também temos que nos conscientizar que muito do que sofremos hoje também é resultado das nossas atitudes dessa encarnação. O André Luiz ele menciona que 80% dos nossos problemas atuais não têm origem no passado, mas na desordem mental a que nos entregamos. Diante do desafio, é muito fácil sucumbir, é muito fácil se vitimizar e se colocar numa situação onde, por que comigo? Eu não mereço. Muitos espíritas, às vezes, mesmo aqueles que já estão no centro há um certo tempo e acreditam nisso, às vezes se pegam, mas não é possível que eu aceitei uma missão dessa. É demais para mim. Eu acho que eu não estava bem quando eu aceitei isso. Então, realmente olha para aquela situação e fala, não, eu acho que não vai dar. Ou então, às vezes se coloca, não, eu vou reprovar aqui, vamos pensar na próxima vida, porque nessa vida eu sinto que eu não vou conseguir. E aí está o erro maior, porque à medida que temos o conhecimento, não podemos nos apegar à ignorância mais. No momento que temos consciência de que aquilo depende da nossa mudança, ou nós partimos para esse plano de ação, ou vamos ficar naquela teoria repetindo os erros. Então, o mais importante é realmente abraçarmos a nossa responsabilidade em busca da felicidade que nos aguarda. E ela nos aguarda como? Nos aguarda na luta que temos que travar com cada uma das nossas imperfeições. E como falei, mesmo as sociedades primitivas tinham esse senso de justiça, né? E de onde vem esse senso de justiça? Eu vou contar para vocês a história de um livro, que é o livro Memórias de um Suicida. Esse livro é um livro muito especial. Ele é um livro da Ivone do Amaral Pereira. Ela psicografou ele através do espírito Camilo Cândido Botelho. E quando ela terminou a psicografia do livro Memórias de um Suicida, eles acharam que era muito arrojado para a época e deixaram ele aguardando. 12 anos depois foi que ele foi publicado. E para a publicação do mesmo, o espírito de Leon Denis foi aquele que fez a revisão de todo o livro para que ele pudesse ser publicado na hora adequada. E nesse livro, o Camilo, ele conta a história dele, que ele foi um suicida. E nesse livro tem um exemplo muito lindo sobre justiça divina, que é a história do Mário Sobral. Quando o Camilo desencarnou, ele teve uma cegueira na encarnação dele, ele era um escritor famoso, ficou cego, não suportou a prova da cegueira e resolveu se suicidar. Quando suicidou, acabou se atraindo através de sua zona vibratória a outros espíritos que foram levados ao Vale dos Suicidas. E por lá eles ficaram por muitos anos. Dentro do Vale dos Suicidas existe um grupo que é os missionários de Maria, né? Que eles sempre vão para recolher espíritos que já conseguem sentir um pouco de sua luz. E esses espíritos, 10 anos depois que Camilo está desencarnado nesse vale, o pessoal de Maria vai até lá e resgata esse grupo que estava atraindo vibratoriamente e leva ele, a Legião de Maria leva ele até um centro espiritual, assim como a cidade de Nosso Lar. E lá eles são levados para um hospital e começam a receber um tratamento e começam a se sentir muito melhor. E aí o Mário Sobral começa a dividir a história dele com os outros espíritos. Conta ele que quando jovem nasceu numa família humilde, mas a mãe dele era muito sábia. Mesmo naquela época ela já acreditava na vida como imortal, como um espírito que cresce, que evolui. E dentro da sua humildade ela sempre teve muita sabedoria. Mas o Mário Sobral, quando foi para a Universidade de Coimbra, como estudante, achava que o conhecimento científico era muito mais importante do que a sabedoria que a mãe dele dividiu com ele. Então, dentro da universidade, ele, no meio dos livros, ele começou a frequentar as rodas boêmias de Coimbra. E lá
ele ficava e estudava, mas ao mesmo tempo vivia naquelas rodas boêmias e vivia naquele transe de muita bebida, muitas festas. E ele se casa com uma mulher muito honrada, tem 3 filhos, mas continuava levando a sua vida boêmia. Assim sendo, chega um momento que ele conhece uma mulher. E essa mulher faz com que ele se apaixone perdidamente. O nome dessa mulher é Eulina. E ele se apaixona por ela, se separa de sua esposa, abandona a esposa com os 3 filhos e vive com Eulina. Mas desde o início ele percebeu que Eulina era uma mulher muito pérfida, uma mulher muito má. Ela escarnecia das outras pessoas, humilhava os mais humildes. Mas ele estava cego de paixão. E assim ele sente e segue o seu amor por Eulina. E Eulina, como já estava com ele na condição do interesse material, ficou com ele até o momento que viu que os seus bens materiais estavam acabando. Quando isso acontece, Eulina abandona Mário Sobral e se envolve com outro homem, que na história é contado como um brasileiro. Então ela abandona Mário Sobral e vai viver com esse homem. Só que Mário Sobral não aceitava ter sido abandonado. Ele via em Eulina como a paixão cega, o amor da vida dele. Como ele ia viver sem ela? Mesmo naquela época, para o homem era difícil pedir o perdão de uma mulher e ir atrás. E ele ficou por muito tempo pensando como ter Eulina de volta. Materialmente ele não conseguia mais ter o mesmo prestígio e os mesmos bens de antes. Então ele resolve, toma coragem, coloca na cabeça dele e vai, espera o marido de Eulina sair da casa e vai até ela implorar para que ela volte para ele. E assim sendo, ele chega à casa de Eulina, pede para falar com ela e fala: Eulina, eu amo você, por favor, volte para mim. E Eulina, vendo ele naquela situação, se humilhando, implorando pelo seu perdão, pela sua volta, Eulina realmente pisa nele, escarnece daquela situação, olha para o Mário Sobral e realmente começa a falar coisas que deixam ele cada vez mais irritado. E ele vai sendo tomado por aquele sentimento, e aí quando ele se percebe, ele começa a bater em Eulina, e aí ele bate, ela cai no chão, e ele usa suas mãos e mata Eulina enforcada. Quando isso acontece, que ele percebe o que ele fez, ele fica tomado de completo pavor. Como fiz isso? Eu amo, é a mulher que eu amo. Como fiz isso? No mesmo momento, ele vai e termina com a vida dele. E se pega lençóis na própria casa de Eulina e se mata. Quando ele termina de contar essa história, o que acontece? Dentro dos hospitais, nessas cidades, o padrão vibratório precisa sempre ser mantido elevado. Quando ele começou a dividir essa história, que termina, as enfermeiras se aproximam e falam: vocês não podem ficar falando dessas histórias do passado. Vocês precisam pensar que agora é vida nova, que vocês precisam começar de novo. Porque quando vocês fazem isso, vocês baixam o padrão vibratório daqui. Então a gente não pode permitir isso. Por favor, não falem mais sobre as vidas passadas. Mas uma frase que o Mário Sobral já falava do Vale dos Suicidas e repetia ali era: eu não mereço ter mãos, essas mãos mataram Eulina. Eu não mereço ter mãos, essas mãos mataram Eulina. Então, eles seguem recebendo tratamento, começam a trabalhar em grupos de estudo, até que Mário Sobral tem o conhecimento de que existe o Ministério de Planejamento Reencarnatório. E quando ele sabe disso, ele fala: eu preciso ir até lá, porque eu preciso voltar. Todos tinham medo, porque sabiam que a experiência na carne era difícil. Todos tinham medo de cometer os mesmos erros. E sabiam que, por terem sido suicidas, seria muito difícil a prova que teriam que enfrentar. Sabemos que o suicídio, ele fica temos o nosso corpo material, o perispírito, e o perispírito ele é plástico. Então, muitos desses traumas causados através da morte do suicídio permanecem no seu perispírito e você vai voltar com problemas sérios naquela próxima encarnação. São desafios para expiar o que você cometeu na vida anterior. Então, ele pede para ir até lá. E o próprio Camilo ainda não se sentia sequer preparado para esse momento. Mas chegando até lá, no Ministério das Reencarnações, ele fala com o Teócrito, que é aquele responsável, e ele fala: eu quero voltar. E eu quero voltar sem mãos.
E o Teócrito fala, bem, isso pode ser atendido, mas além disso, você vai ter outras consequências. Ele, não, eu estou preparado, eu quero voltar. E todos saíram do Ministério da Reencarnação cabisbaixos, pensativos, pensando, será que serei capaz de suportar as provas que me aguardam? E Mário Sobral não. Ele saiu de lá feliz, com a cabeça erguida. E Camilo fala que quando olhou para ele, que ele acenou de volta, ele já não tinha mais as mãos. O perispírito como plasmático, ele já não tinha mais as mãos a partir daquele momento. Então, o Camilo continua lá junto com a Legião de Maria, estudando, trabalhando, e o Mário Sobral reencarnou. 40 anos depois, o Camilo ainda está lá, desencarnado, trabalhando, sempre querendo postergar um pouco a experiência de voltar à carne. E então, um dos supervisores de lá chega para Camilo e fala, Camilo, você quer visitar o Mário Sobral? E Camilo fala, claro, tantos anos que já não o vejo, tenho muita vontade de ver como ele está. Então vamos realizar essa visita. E ele vem com o Camilo e eles chegam num barraco muito pobre de madeira, teto de zinco, muito simples. Camilo, quando vê aquela cena, já fica se sentindo um pouco consternado. Que situação meu amigo se encontra? Quando ele entra naquele barraco, ele vê um homem, nos seus 40 anos, já sem mãos e com uma dificuldade respiratória muito intensa. E ao lado dele, uma mulher mais velha, tentando costurar alguma coisa. E ele olha para aquela cena e os seus pensamentos já começam a ver aquele pensamento da pena, aquele pensamento que não ajuda. Então o supervisor já olha para ele e fala, não pense assim, Camilo, porque eu estou aqui hoje, porque o Mário Sobral está vencendo. Ele está sendo auxiliado por nós, porque ele está conseguindo vencer nessa encarnação. E você consegue perceber quem é essa mulher que está ao lado dele? E Camilo olha para ela, tenta lembrar de algumas pessoas do grupo da Legião de Maria, mas não consegue saber quem é. E aí o supervisor olha para ele e fala, essa mulher é Eulina. E aí ele tem um choque, o Camilo, porque ele, pelas histórias de Mário Sobral, ela era uma mulher bonita, sedutora, e ali estava uma senhora, já simples, muito idosa. E aí o supervisor conta, sabe como se deu essa encarnação do Mário? Ele reencarnou como filho de uma prostituta. E ao nascer, quando a mãe viu que ele não tinha mãos, ficou tão horrorizada que o abandonou. Ao ser abandonado, uma outra senhora, que já era espírita, já tinha conhecimento, olhou e se compadeceu. E ela já tinha uma filha que tinha 10 anos de idade, que no caso era Eulina. E ela acolhe Mário Sobral e o cria. E a Eulina ajuda a mãe a cuidar do Mário Sobral. Mesmo depois do desencarne da mãe, Eulina continua a cuidar de Mário Sobral. E ali estavam os dois, lado a lado. Ele chega a contar que ela se levanta da cadeira e vai pegar um remédio homeopático para dar para ele, quando vê que ele está com muita dificuldade de respiração. E é naquele momento que o Camilo se sente tão tocado, que quando ele volta para a cidade, ele fala, agora estou pronto para reencarnar. Depois de ter visto o amigo vencendo, mesmo naquela situação tão deplorável, ele se viu tocado e falou, eu vou voltar agora. E aí se dá a reencarnação do Camilo. Então, um livro lindo, Memórias de um Suicida. Essa é apenas uma história, tem várias histórias nesse livro. Então, nessa história você vê por que o Mário Sobral estava conseguindo vencer aquele desafio. Porque ele aceitou desde o início. Ele não se viu como vítima mais. A partir do momento que ele percebeu que ele podia consertar o erro dele, ele se dispôs a trabalhar em prol dessa oportunidade, usá-la para expiar todo o mal que ele havia cometido. E a Eulina provavelmente também aceitou a missão de estar ao lado dele. Por mais que ela não tenha feito algo tão grave quanto o que ele fez, mas ela é copartícipe no momento que ela instigou ele, ela usou das pessoas. Então ali ela também estava vencendo naquela encarnação, através da nobreza de acolher aquele que a matou e cuidar dele também por tantos anos. Não é mesmo? Então, de onde vem essa fagulha da justiça divina que está dentro de cada um de nós? No livro Azul,
a Gênesis, no capítulo 6, item 19, nós temos um dos únicos momentos dentro da codificação onde os Espíritos falam para a gente sobre a criação do Espírito. Então ele fala: o Espírito não chega a receber a iluminação divina que lhe dá, ao mesmo tempo, o livre-arbítrio e a consciência, a noção de seus altos destinos, nem de haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra da sua individualidade. É somente a partir do dia em que o Senhor imprime sobre sua fronte seu augusto sinal que o Espírito toma lugar entre as humanidades. Então, por mais que tenham sido criados simples e ignorantes, a fagulha da justiça divina, através desse augusto sinal, é onde se faz presente cada um de nós. Então, quando começamos a ser espíritos dotados da inteligência, como espíritos realmente, nós já temos esse sentido da justiça divina. E aí nós vamos até o Livro dos Espíritos, na questão 621, onde se pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então é muito importante que pensamos, não é mesmo? Como filhos de Deus, precisamos acreditar no seu amor incondicional e irrestrito por cada um de nós. Muitas, como cientistas, hoje em dia vemos, muita gente ainda tenta procurar um sentido, uma razão física que possa explicar a consciência. Mas a gente sabe que essa consciência, ela vem na engrenagem espiritual. Ela vem junto com o nosso espírito. O nosso senso de justiça que temos hoje é o resultado de muitas e muitas vidas, de muitos e muitos erros e acertos que cometemos ao longo das nossas jornadas. Ok. A gente sempre fica falando, pensando no futuro, mas esse futuro sempre vai depender do que fazemos no nosso presente. Nós precisamos do presente para aprendermos o que ele pode nos dar. E aí sim, galgar esse futuro com essa felicidade que todos queremos. Não é verdade? E aí a gente vai até Mateus, na Bíblia, onde ele fala: pois todo o que pede se recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Jesus veio, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos disse exatamente que a lei de justiça já se encontra dentro de nós, assim como o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Todas as leis divinas, imutáveis, estão dentro de nós. E essas leis, acima de tudo, são regidas pela lei do amor, da misericórdia que Deus tem. Então não existe pecado, não existe expiação que seja infinita. Tudo é uma questão de mérito, tudo é uma questão de trabalho, né? A lei, se ela está escrita na nossa consciência, não precisamos que ninguém nos fale sobre ela. Nós sabemos, no íntimo do nosso ser, quando cometemos as nossas falhas. Nós sentimos isso. Muitas vezes, criamos certas máscaras para nos protegermos, porque é difícil encarar o quanto ainda precisamos melhorar. É difícil olhar para as nossas imperfeições, aceitá-las e buscar corrigi-las. Mas dentro de cada um de nós existe essa fagulha, essa centelha divina que nos inspira a buscar o que há de melhor, que é a perfeição. E são modalidades da própria vida para o despertamento gradativo dos talentos divinos que todos temos. Todos temos imperfeições, mas todos também temos as nossas virtudes. E eu sempre olho para o Espiritismo como uma doutrina que de início é muito difícil. Por exemplo, eu vim do catolicismo, então minha família sempre teve aquela coisa: se você fez um erro, vá, peça perdão, se confesse e siga. Mas não existia uma questão tão prática.
Então, peça perdão, tente não errar de novo e siga. Mas a confissão era vista como um momento de purificação dos pecados. É como se ali, se você pediu perdão, você não precisasse encarar os erros que você cometeu. Mas isso não é justo. Isso não cai dentro da justiça divina. A gente sabe que todos os erros que cometemos é uma equação infinita. Cada erro, cada acerto, e aquilo vai sendo computado. E as experiências e as lições vão vindo ao longo da nossa jornada, para que possamos aprender. Não é verdade? E é muito importante que, como espíritas, a gente possa abraçar, não buscando nos sentir superiores, no sentido de que, eu já li, agora eu sei. Não. É uma situação ainda mais complexa, porque no nosso íntimo é o contrário. Eu acho que quanto mais você lê, mais você tem que buscar, dentro da humildade, compreender o próximo, aceitar os erros dele, se mostrar irmão, fraterno, compreender. Sabemos que é difícil. Como mãe, às vezes, você lê notícias de crimes hediondos contra crianças e você pensa na dor daquela outra mãe. É muito difícil de aceitar. Mas se ainda não estamos num estágio onde não conseguimos ajudar alguém que fez o mal, pelo menos que a gente consiga não desejar o mal, se afastar. Porque ali você já está evitando de cometer mais um erro. Então, à medida que você vai evoluindo, eu acredito nesses 3 passos. Primeiro, você tenta não desejar o mal. E depois, você começa a fazer o bem. E aí vai chegar o 3º estágio, onde você não vai mais sequer pensar no mal. Você só vai olhar como um irmão precisando de assistência. Você só vai olhar com amor. E esse é o passo que a gente atinge à medida que a gente vai lutando contra as nossas imperfeições. Não é mesmo? E o Espiritismo, ele traz para a gente todas as lições que a gente precisa. A codificação espírita, ela é de uma intensidade única para a vida de cada um que tem a oportunidade de ler com atenção. E é difícil reter tudo, mas é algo que por isso que o Evangelho no Lar é tão importante. Você lê as lições do Evangelho, lê elas, voltam, e você, cada vez que lê, percebe que precisa aprender mais e mais. No livro Céu e Inferno, no livro Céu e Inferno, nós temos vários exemplos de como funciona a justiça divina. São muitos exemplos que nos são dados. Mas, além dos exemplos, no capítulo 7, item 19, ele nos dá 17 pontos de como funciona essa justiça divina, né? E aí eu peguei esse trecho. E aí ele fala, né? As penas futuras, segundo o Espiritismo, Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo não se apoia, pois, numa autoridade de natureza particular para formular um código fantasioso. Suas leis, no que toca ao futuro da alma, são deduzidas de observações positivas sobre os fatos e podem ser resumidas da maneira seguinte. E aí ele dá os 17 pontos. Basicamente, esses pontos nos trazem a seguinte lição. A alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições de que não se libertou durante a vida corpórea. Então, a gente tem vários exemplos sobre esse ponto, que às vezes temos alguns vícios, álcool, cigarro, comida, e pensamos, temos que aproveitar isso quando estamos encarnados, porque quando desencarnar não vou ter nada disso. Ao contrário, quando desencarnamos, às vezes é ainda mais difícil de nos conter, porque começamos a nos associar e às vezes até influenciar pessoas para satisfazermos aquelas necessidades. E começa essa associação vibratória de espíritos buscando saciar esses vícios que foram trazidos de vidas anteriores. Não é verdade? Toda imperfeição é ao mesmo tempo causa de sofrimento. A gente vê muita coisa ligada ao orgulho. Às vezes o orgulho é uma desculpa muito conveniente para algumas situações. Mas eu não fiz nada de errado, mas não é minha culpa. Se ele quiser, eu perdoo, mas também não quero mais relacionamento. E se coloca numa posição superior.
E aí é muito difícil, porque quando você se acha, você se coloca nesse patamar de superioridade, nesse patamar de certeza absoluta quanto ao que lhe move, é muito difícil você sentir a empatia pelos irmãos que precisam da sua ajuda. E esses irmãos, eles não vêm para a sua vida, eles não aparecem pelo seu caminho por acaso. Eles vêm porque precisam ensinar a você e aprender com você. Sabemos que nossas famílias não são formadas ao acaso. São espíritos que têm afinidades e precisam muito aprender uns com os outros. Não há uma só imperfeição da alma que não acarrete consequências desagradáveis. Então, por mais que às vezes você ache, é engraçado com criança, o meu filho ele tem uma personalidade forte, mas às vezes ele é bem, não quero isso, aquilo. E às vezes, quando crianças, temos uma tendência como os pais a achar bonitinho alguns erros cometidos. Ai, mas olha que fofinho. Olha, que atitude, cheio de atitude esse menino, olha que coisa linda. Mas ali, principalmente na fase da infância, é muito importante que como pais, como tios, como amigos, a gente possa ajudar já a identificar alguns erros e começar a podá-los. Lógico que não é falando não de volta, entendeu? E tendo uma atitude, você não pode falar assim comigo, mas eu posso falar assim com você. Ao contrário, tem que ser através do amor, né? Porque esse crescimento que a gente fala com relação das imperfeições, elas se corrigem não através da punição, elas se corrigem quando dentro de nós podemos tentar buscar o amor para lidar com aquela situação. E esse amor, ele vem através dessa atitude. É de uma palavra amiga, é de um olhar acolhedor, aquele que às vezes chega para você se colocando numa situação, às vezes superior. Olhe para ele com acolhimento. Aquilo sim faz uma diferença. E sabemos, como espíritas, que em virtude da lei do progresso, tendo cada alma a possibilidade de conquistar o bem que lhe falta e libertar-se do que possui de mal, segundo os seus esforços e a sua vontade. Então, a lei do progresso nos esclarece que nenhum de nós vai regredir. Cada vez que aprendemos mais, nós vamos evoluir. O que acontece são períodos de estagnação, onde às vezes, diante de alguns desafios, continuamos precisando aprender a mesma lição. Nos recusamos a crescer. E aí essa lição volta através de diferentes pessoas, diferentes trabalhos, diferentes familiares. Ela vai, a gente erra e ela volta. E aí ficamos no período de estagnação. Mas a lei do progresso é clara. Nenhum de nós vai regredir. Todos vamos evoluir. Agora depende de cada um de nós o quanto vamos continuar naquele estágio. E é interessante que outra coisa que eles falam é justamente isso, né? Que o inferno ele está por toda parte para aquele que comete o erro. Às vezes, algumas religiões tem eu não sei qual é a religião, mas eu vi um pastor falando que o inferno era um precipício e você caía. Em 1000 anos você estava caindo, 1 milhão de anos você continuava caindo. Então, aquilo dá uma impressão de como uma pena eterna. Como se no momento que você fez ou cometeu aquele erro, não existisse um caminho de volta. Ali você já está condenado ao inferno, não importa mais o que você faça. Esse inferno é infinito, né? É um inferno que não tem mais como voltar dele. E muitos espíritos, sabemos que desencarnam com esses pensamentos. E aí eles projetam. Sabemos que como espíritos nós projetamos muito do que é o nosso céu e do que é o nosso inferno. Então, para onde quer que a gente vai levar isso conosco, através dos nossos pensamentos. E a justiça de Deus, sendo infinita, todo mal e todo bem são rigorosamente... todo mal e todo bem são rigorosamente levados em conta. Então, por menor que tenha sido, pegar o pirulito da amiguinha do colégio, por menor que você ache que tenha sido uma coisa boba, tudo aquilo está somando, porque a intenção também está ali no que você fez.
Isso. E aquilo que se paga na existência presente não será cobrado na seguinte. Uma das coisas que nos livros de André Luiz se fala muito é isso. Se uma encarnação você consegue burilar uma das suas imperfeições e transformar aquilo em virtude, aquela já é uma encarnação vencedora. Então, às vezes, a gente precisa pensar nos nossos objetivos. Às vezes, nós somos muito ambiciosos e traçamos objetivos tipo, vamos acabar o orgulho e egoísmo. Básico. Afinal de contas, todos os outros vão para esses dois. Às vezes, começa com pequenas atitudes. Eu tenho uma tendência, por exemplo, a passar, escutei alguma coisa de alguém, vou e passo. Vamos parar com isso. Escutou, não é algo que vai colaborar, que vai acrescentar para você ou para ninguém, que aquilo não seja passado através de você. No ambiente do trabalho, às vezes, as tarefas são divididas, às vezes acaba sobrando um pouco mais para você, e aí você vai se tomando. Lógico que em algumas situações é necessário chegar e falar, mas sempre tentar primeiro falar de uma forma fraterna, de uma forma amiga, antes de levar, vamos dizer, a um supervisor, a um gerente. Não é verdade? Que a gente possa olhar para todos esses irmãos de uma forma fraterna, entendeu? Dando oportunidade para que eles possam tentar mudar também. Porque todos nós travamos diariamente essas lutas, não é mesmo? Então, agora eu vou falar de uma pessoa que também tem uma história linda, que é o Emmanuel, que também traz muito para a gente dessa questão de justiça divina, né? A gente conhece muito ele pelo trabalho com Chico, mas na verdade ele teve várias encarnações antes de Chico. Ele chegou a trabalhar também na codificação do Espiritismo. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma mensagem que é no item 11 do capítulo 11, chamada O Egoísmo, onde ele fala um pouco, né, sobre Pilatos, e chegaram a perguntar ao Chico Xavier se aquela mensagem era do Emmanuel. E o Chico afirma: creio que sim. Conservo para mim a certeza de que ele, Emmanuel, terá participado da equipe que colaborou na estrutura da codificação da doutrina espírita. A mensagem titulada O Egoísmo, em que se faz referência a Pilatos, é de autoria do nosso benfeitor espiritual. Não tenho dúvidas a este respeito. Então, essa parceria de Chico e Emmanuel, ela é muito intensa na história do espiritismo no Brasil. Como falei antes, foram mais de 100 livros psicografados dessa parceria, né? E o Emmanuel, ele teve várias encarnações importantes. Ele teve uma encarnação como Cima, sendo grão sacerdote do templo de Amon-Ra, uma outra encarnação como um romano, o Publius Lentulus Cornelius, e depois ele reencarna também como Publius Lentulus Cornelius, sendo que ele era neto da primeira encarnação que ele teve. E nessa encarnação, ele faz o livro Há 2000 anos atrás, onde ele conta essa sua encarnação. E nessa encarnação, ele divide com a gente a experiência que ele teve, que foi o encontro que ele teve com Jesus. Nesse encontro, a vida lhe deu uma oportunidade. Seguir o Cristo ou a sua vida material. E naquele momento, apesar de ter se sentido tocada ao ponto de não conseguir falar com Jesus, ao estar na presença de Jesus, ele não conseguiu falar. Eles só trocaram pensamentos. E mesmo assim, ele ainda optou pela sua vida material. E ali, até o final do livro, mostra o quanto ele ainda sofreu por essa escolha. E logo em seguida, ele vem para outra encarnação, onde ele vem como Nestório, na obra 50 anos depois, que aí já mostra a continuação, é como a continuação de Há 2000 anos. Né? Nesse livro, ele nasce como um homem simples, o Nestório, é de origem judaica e acaba sendo escravizado por romanos, que o conduzem ao país da anterior existência. Então, ele volta para o mesmo cenário que ele viveu na vida anterior. E lá, nessa encarnação, ele já é um cristão. E ali ele realmente começa a trabalhar em prol do cristianismo, se coloca
como defensor da palavra do Cristo. É daqueles cristãos que vão até as catacumbas e ele acaba sendo preso e morre sendo torturado por defender Jesus. Além disso, ele voltou várias vezes, voltou como um romano. A quinta encarnação dele mostra ele como Basílio, um romano filho de escravos gregos. Também voltou como São Remígio, bispo de Remes. Voltou como o padre Manuel da Nóbrega, indo para o Brasil, trabalhando no processo de evangelização. Veio também como padre Damiano, nascido na Espanha. Voltou como Jean-Jacques Tourville, nascido na França. E voltou, uma das últimas encarnações antes do trabalho com Chico, como padre Amaro, que foi um humilde sacerdote católico que viveu entre os séculos XIX e o século XX. Então, esse encontro com Chico eu sempre acho muito importante de dividir, porque ele traz uma lição para todos nós, né? A primeira vez que Emmanuel tem a oportunidade de se encontrar com Chico, acontece o seguinte diálogo, né? Ele pergunta, na verdade ele já acompanha o Chico naquela encarnação desde o início, mas esse é o primeiro momento que Chico consegue vê-lo. E aí o Emmanuel, o Chico se sente totalmente tomado por aquela figura de luz, e o Emmanuel fala para o Chico: está mesmo disposto a trabalhar na mediunidade? E o Chico responde: sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Ele fala: você não será desamparado, mas para isso é preciso que trabalhe, estude e se esforce no bem. E Chico fala: o senhor acha que estou em condições de aceitar o compromisso? Perfeitamente, desde que respeite os 3 pontos básicos para o serviço. Qual o primeiro ponto? Disciplina. E o segundo? Disciplina. E o terceiro? Disciplina, é claro. Temos algo a realizar. 30 livros para começar. E eles começam o trabalho. É interessante ver essa questão. E realmente, a única forma de trabalhar as nossas imperfeições é na disciplina. Por exemplo, como falei, o exemplo da fofoca, por exemplo. Você falar: não vou mais. Aí passa um tempinho: não, mas essa é muito boa, eu preciso de ver. Mas é só porque é engraçada. Eu vou dividir só porque é engraçada. Eu não vou nem falar o nome da pessoa, mas ela vai saber quem é. Entendeu? Então não adianta querer se justificar. Essa disciplina, ela precisa ser irrestrita, ela precisa estar no nosso dia a dia. Entendeu? A gente vê atletas, a gente acabou de viver os Jogos Olímpicos, agora está os Jogos Pan-Americanos e agora está acontecendo o Parapanema. Então a gente vê a disciplina desses atletas para conseguirem. Muitos olhamos, principalmente pessoas como eu, que adoram inércia, olhamos para aquelas pessoas assim, lutando com vigor, e eu realmente admiro intensamente, porque você vê, principalmente os Jogos Paralímpicos, quantos tiveram aquela limitação ao longo da vida. Muitos não nasceram com aquela limitação, mas acabaram sofrendo acidente e continuaram lutando, continuaram buscando dentro de si a força, e aquele esporte trouxe a inspiração da disciplina. Então, que a gente possa olhar para todos esses momentos de fraqueza que a gente tem, né? E tentar buscar dentro de nós sempre o contato com essa fagulha divina, que está aqui dentro, né? Está dentro de cada um de nós. Esse livro foi o livro que eu li e me inspirou muito para fazer a palestra, que é o livro Justiça Divina. É um livro também muito interessante, porque essa obra é de 1962, e ela compõe um conjunto de 4 volumes, cuja finalidade foi consultar a essência religiosa da codificação espírita, kardeciana no caso. Ou seja, é tecer comentários e reflexões em torno das 4 primeiras obras básicas da doutrina. Então nós temos Religião dos Espíritos, que fala sobre o Livro dos Espíritos, Seara dos Médios, sobre o Livro dos Médios, O Espírito da Verdade, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e Justiça Divina, sobre o Céu e o Inferno. Então são 4 livros muito interessantes, são compilações de reuniões mediúnicas que Chico Xavier participava, e que eles fizeram esse livro para trazer ainda mais conhecimento para a gente, né? E aí eu peguei um trechinho dele para a gente ver aqui, onde ele fala de compaixão e justiça.
Deus dá a semente, mas pede serviço para que o pão apareça. Espalha ensinamentos, mas pede estudo para que haja aprimoramento do espírito. Não procures enganar a ti mesmo, aguardando compaixão sem justiça. Anota os fenômenos da existência e reconhecerás que a vida te concede guias e explicadores, estradas e máquinas. No entanto, exige que penses com a própria cabeça e andes com os próprios pés. Afirma Allan Kardec. Certo, a misericórdia de Deus é infinita, mas não é cega. Então, assim é a lei de justiça para todos nós. Cada atitude, cada grão de areia, cada gesto que fazemos, de bondade ou às vezes de completa inércia, tudo aquilo está sendo considerado. Ele, diante da sua infinita bondade, mandou o seu Filho até a terra. E ele nos convida: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos convidou. Há mais de 2000 anos, ele já fez esse convite. Como faremos para que o nosso jugo, o nosso fardo seja leve? É o caminho do amor, é o caminho da aceitação, da humildade. Quanto mais nos apegamos às nossas imperfeições, mais sofremos. Só quando realmente conseguimos superar essas imperfeições, aos poucos, cada vitória no nosso dia a dia, é que a gente está conseguindo aceitar esse convite que Jesus chamou. Que a gente possa abrir os nossos corações para que possamos seguir e ir até Jesus. Porque quando ele fala, vinde a mim, você precisa ir até ele. Você precisa traçar o seu caminho para fazer esse encontro dentro de você, entre você e Jesus. Então, é isso por hoje. Muito obrigada. Fica com essa mensagem. Don't go anywhere. Hã? Deixa essa aqui. Muito obrigada, Denise. Vou pegar falar aqui para ela assim. ouvir a gente. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para acrescentar para Denise? Sim. Não, nada. Alguém online de Clay? Alguma pergunta ou comentário? Não, só comentários, sem perguntas. O pessoal gostou muito das histórias e das passagens e agradecem o seu trabalho e a palestra inspiradora. Então, muito obrigada, Denise. Foi realmente muito inspirador. Então, agora a gente vai se preparar pro passe. Vamos apagar a luz, elevar nosso pensamento a Deus. Muito obrigada a todo mundo online. Esperamos vocês domingo que vem.